Já estamos de volta com Hora Geral nesta segunda-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esporte agora no Hora Geral? Vamos lá. A Portuguesa Santista venceu o clássico contra o Jabaquara por 1-0 na manhã de ontem em casa, mesmo já eliminada nesta última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. O único gol da partida saiu aos 46 minutos do primeiro tempo com Cícero. A jogada começou na cobrança de escanteio de Vinícius e o zagueiro cabeceou para mandar a bola para a rede. O Jabuca, que só cumpriu tabela, terminou a primeira fase na segunda colocação por 3. Agora, vamos saber também em nome da Clínica Vila Rica, Medicina Diagnóstica. Se precisar, estamos sempre aqui. Dicas de saúde. Acidentes domésticos envolvendo crianças pequenas não têm capacidade para avaliar o perigo e, por isso, uma vez qualquer objeto que elas possam encontrar em casa se transformam num brinquedo muito interessante. Botões, tampas e rolhas de garrafas, moedas, pregos são uma atração irresistível para crianças até os 3 anos, que gostam de levar tudo à boca, mas representam um grande perigo, pois as crianças podem engasgar-se e até sufocar. Queda é a principal causa de acidentes domésticos com crianças, seguida dos cortes, queimadura e intoxicação, mesmo quando as crianças são pequenas e a explicação requer muita paciência. Sobretudo, dê o exemplo, as crianças imitam tudo que os adultos fazem. Tá certo? Então, muita cautela e, lógico, procure o seu médico periodicamente. Isso é fundamental. Doutor Sérgio Paulo, aqui no Hora Geral. Doutor, tudo bem? Prazer revê-lo. Prazer revê-lo. Doutor Sérgio Paulo, médico cardiologista, respeitadíssimo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil. Uma figura que nós conhecemos e muito aqui na cidade de Santos. E eu fiz questão de trazê-lo porque um dos temas importantes que acaba ocupando a mídia de uma forma geral e até mundial são as doenças ligadas ao coração. Eu tenho algumas perguntas, eu não quero me antecipar às perguntas dos telespectadores, que de repente pode até ser a minha dúvida. Vamos à primeira pergunta, doutor? Aqui no telespectador. Salve, olá doutor, tudo bem com vocês aí na Hora Geral? Faz bem ao coração acordar cedo, né doutor? Já está no batente, já está aí do lado do Douglas e levando muita informação boa para as pessoas que estão em casa. Aqui do meu lado está o Luiz e o Luiz tem uma pergunta muito legal. Luiz, manda ver. Doutor, olha só, eu tenho um grande amigo meu que tem a mesma idade que eu tenho. Estou com 49 anos. Ele é fumante. Eu não sou, nunca fumei. Eu quero saber do senhor o seguinte, porque eu já pedi para ele parar de fumar várias vezes e ele quer continuar fumando. Qual é a expectativa de vida que ele tem comparada à minha expectativa de vida? Ou seja, do fumante ou não fumante, doutor Sérgio Paulo? Não, sem dúvida nenhuma, essa é uma pergunta da maior relevância, né? Respondendo, o cigarro, a manutenção do hábito de fumar, Douglas, invalida qualquer tentativa que nós possamos adotar no sentido de prevenir a ocorrência de um infarto ou de um acidente vascular cerebral. É como se um paciente diabético quisesse se tratar comendo 1 quilo de açúcar por dia. Ou seja, é impossível nós estabelecermos uma prevenção com o paciente fumante. Ou seja, o cigarro neutraliza a ação de medicamentos que nós utilizamos e praticamente deixa esse paciente sem tratamento. Então, respondendo, o risco é muito grande. Eu diria que o risco do seu paciente ser acometido de um evento agudo, no sentido de um derrame ou infarto, seria no mínimo 5 vezes maior que o seu. 5 vezes. Então, se ele não conseguir convencer um amigo, talvez com esse dado, com essa informação, ele vai conseguir convencer. Tem mais uma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta? Vamos saber a próxima pergunta aqui no Hora Geral. Vamos lá. Doutor, mais uma pergunta aí para o programa Hora Geral. Tudo bem, Pedro? Tudo. Bom, doutor, eu tenho 20 anos e eu queria saber qual é a idade recomendada para procurar um cardiologista. Essa é uma boa pergunta também. Essa é uma excelente pergunta. Nós estamos comentando aqui, a doença cardíaca, a aterosclerose, tem um forte componente genético.
De maneiras que naqueles pacientes nos quais nós encontramos um grande predomínio de antecedentes familiares de doença cardíaca, seja o infarto, seja a hipertensão, seja o derrame cerebral, nesses pacientes hoje nós estamos procurando já e adotando medidas de prevenção a nível do adolescente. Nós já estamos dosando o colesterol em crianças, nós estamos medindo pressão arterial, nós estamos vendo uma grande correlação de hipertensão e nas crianças obesas. Ou seja, a prevenção deve ser adotada o mais precoce possível, principalmente naqueles oriundos de famílias com alta prevalência e alta incidência de doença cardiovascular. Doutor Sérgio Paulo, o senhor acabou até explicando para o telespectador algo que parece que é cultural, né? Parece que é um hábito do brasileiro. Ele procura um médico quando ele tem algum tipo de sintoma, a perna começou a doer, aí vou procurar um médico. Ou seja, não existe uma preocupação do cidadão e da cidadã na prevenção. O senhor acredita que a prevenção deveria ser uma preocupação de campanhas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, ou da iniciativa própria do cidadão? Douglas, a prevenção é a atitude mais séria no aspecto de saúde pública. Não há número de leitos disponíveis, por mais hospitais que se construam, para atender às demandas resultantes do número de novos casos de infarto e de derrame que as projeções dos estudos demonstram. Ou seja, nós temos que adotar a prevenção. Com respeito a quem deve adotar essa postura, não há dúvida que o aspecto governamental é importante, mas que o indivíduo, ele mesmo, trate daquilo que é o dom mais precioso, que é a sua saúde. Sem a saúde, você não tem casa, você não tem família e você não tem absolutamente nada. E você só vai aprender a isso no momento que você a perder. Ou seja, a prevenção, principalmente na minha área, Douglas, é fundamental. Quando nós temos a manifestação da doença, nós já temos um aspecto tardio de uma evolução de não tratamento. Na Cleveland, como eu disse a você, está escrito na porta, Cleveland Clinic é a maior clínica do mundo em termos de tratamento de doenças cardiovasculares. Está escrito assim, essa história de morte súbita não existe, começou 20 anos atrás. Ou seja, quando nós damos o diagnóstico de uma doença coronária, ou nós observamos a ocorrência de um infarto, um acidente vascular cerebral, isso é o epílogo de uma evolução de muitos anos sem absoluto cuidado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que hoje nós sabemos que a prevenção é capaz de mudar, sim, radicalmente o comportamento da doença cardiovascular. Até de um fator hereditário? Fundamentalmente de um fator hereditário. Ou seja, uma boa notícia, doutor Sérgio Paulo. Sem dúvida nenhuma. Agora, precisa que o paciente se conscientize de que ele pode ter algo muito grave, algo muito sério, que vai implicar em sério comprometimento da vida dele futuramente. Sim. E que ele necessita de, primeiro, adotar mudança de estilo de vida. Né? No tocante à sua dieta, ao seu exercício, ao controle do seu peso, controle da sua pressão arterial, dosagem do seu colesterol, certo? São coisas extremamente simples, mas complicadas, Douglas. Complicadas porque são coisas que absolutamente não trazem sintomas. Segundo, a adesão à modificação de hábitos no tocante a exercício e dieta em pacientes acima de 50 anos é inferior a 30%. Ou seja, a abstenção do fumo, prática de exercício e dieta, que é o pilar da prevenção, isso nós vamos encontrar em somente 30% a 40% dos nossos pacientes. Porque são pacientes que não sentem nada, né? Em geral são pacientes que detêm um grande poder de decisão à sua vida, né? E acham que vão poder decidir o futuro deles no tocante à doença cardiovascular. Doença cardiovascular não perdoa. Doutor Sérgio Paulo, eu só peço licença para o senhor, chegando uma notícia aqui de última hora, que está acontecendo neste momento um incêndio de grandes proporções no bairro do Sambaiatuba, em São Vicente. Segundo informações, no local funciona uma cooperativa de materiais recicláveis.
Estaremos atentos a novas informações. Eu pediria, se possível, até o final da edição de hoje do Hora Geral, a gente consiga mais informação ou imagens para que a gente possa informar o telespectador. Doutor Sérgio Paulo, um outro assunto importante também da sua área e que tem ganhado espaço na mídia e recentemente acometeu uma figura muito conhecida na nossa cidade de Santos, que foi o ex-presidente da Câmara, o vereador Marcos de Rossi, que é um infarto do miocárdio. Eu acredito que muitos dos meus telespectadores já tenham ouvido, mas não tenham se preocupado em conhecer um pouco mais o que leva a pessoa a ter um infarto do miocárdio. Isso acomete as pessoas com mais idade, com menos idade? O que o senhor poderia falar com relação ao infarto do miocárdio? Douglas, primeiro, o infarto é a complicação tardia de uma doença chamada aterosclerose, que consiste numa obstrução gradual, paulatina, progressiva das artérias do nosso organismo. E essas artérias, elas vão para o coração, que ajuda a bombear o sangue? Essas artérias, as artérias coronárias, coronárias, o nome corona de coroa. É como se fosse uma coroa, se nós tivéssemos o nosso coração, e esse coração fosse abraçado por uma coroa de artérias. Daí o nome, artérias coronárias. Essas artérias, elas nutrem o músculo do coração. Elas levam sangue para que o músculo funcione. Ou seja, e quando nós temos depósitos de colesterol, em função de todos esses fatores, colesterol, a hereditariedade, hipertensão, sedentarismo, obesidade, nós temos depósito progressivo de colesterol no interior das artérias. Esse depósito se faz de uma maneira lenta e já na primeira infância. Autópsias realizadas em crianças falecidas por outras causas, acidentes, etc., nós já observamos naqueles com hereditariedade presente já a presença de aterosclerose. Ou seja, a aterosclerose, ela inicia-se precoce e prematuramente no indivíduo propenso. Então, essas artérias vão sendo gradualmente obstruídas até que atinge um nível crítico, onde há formação de um coágulo dentro das artérias e interrompe-se o fluxo de fornecimento de alimentação do músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco morre, ou seja, aquela região do coração que seja irrigada por essa artéria obstruída, essa forma-se uma cicatriz. A extensão do infarto vai depender do diâmetro da artéria. Os infartos ditos pequenos são infartos que acometem artérias de pequenos calibres. O fato de ser pequeno, desculpa interromper, é mais fácil de fazer a pessoa sobreviver? Veja, nós vamos deixar esse comentário para o final. Tá bom. Quer dizer, então, quando nós temos uma artéria de grande calibre, ela é responsável por um grande volume de músculo e quando ela é ocluída, ela perde uma grande extensão do músculo é perdido e entra-se em falência. Nós temos dois tipos de óbito durante o infarto. Nós temos aquele que acomete a grande artéria, ele perde uma grande quantidade de músculo, ou seja, o coração perde abruptamente a capacidade de contração. De bombear, ou seja, né? Bombear sangue. Ele não bombeia sangue porque ele perdeu um grande volume de músculo, quando é uma grande artéria. Na pequena artéria, nós temos uma outra causa de morte, que é a arritmia. São pacientes que têm uma oclusão pequena da artéria, mas essa artéria, ela nutre uma região especial do coração que é responsável pelo controle do ritmo cardíaco. Essa obstrução pode levar à ocorrência de arritmias graves, onde há morte súbita. Aliás, 90% das mortes súbitas decorrentes de infarto não decorrem de perdas de grande volume de músculo, mas sim de arritmias fatais. São a famosa fibrilação ventricular. Daí a necessidade de que nós divulgamos a nível da Sociedade Brasileira de Cardiologia a questão do treinamento da manutenção básica de vida. Ou seja, na massagem cardíaca daquele indivíduo que está do lado do paciente que foi acometido de uma síncope e a presença do desfibrilador automático. O desfibrilador automático, Douglas, que é
nós temos até uma legislação já nossa municipal, Temos. mas que infelizmente não é seguida. O desfibrilador automático salva vidas, ou seja, porque a alteração do ritmo é tão grande que o coração ele está funcionando, mas de uma maneira anárquica, totalmente, chamada de fibrilação ventricular. Daí, quando se coloca o desfibrilador, o choque, ele volta a bater normalmente. Olha, doutor Sérgio Paulo, o senhor falou do fator hereditário e que crianças, desde da pouca idade, já é possível verificar que ela tenha essa hereditariedade. São estrias. Essas estrias. É fácil diagnosticar através de um exame ou não, mesmo sendo criança? Na criança é muito difícil. Na criança, nós vamos atrás de marcadores indiretos. Quais sejam? O histórico familiar, primeiro, né? São crianças que vêm de pais e com uma grande prevalência de antecedentes. Segundo, como é que anda o colesterol dessa criança, né? Hoje nós dosamos colesterol em crianças e quando elevado, né, nós devemos tratar. É o que nós chamamos de hipercolesterolemia homozigótica familiar. Ou seja, são aquelas crianças que trazem consigo um nível elevado de colesterol. Essas crianças, que são raros casos, mas elas já devem ser tratadas com medicamentos para redução de colesterol, que são as estatinas. E essas crianças não é apenas observar se elas são obesas ou não. Há necessidade de passar por um exame através do sangue e verificar esses índices. Sem dúvida. Não há uma correlação entre obesidade e colesterol, né? Obviamente que a criança obesa, ela tem outros fatores além, principalmente uma predisposição à hipertensão e à diabetes, que a colocam, de certa maneira, em risco tão grande quanto o colesterol elevado. Doutor Sérgio Paulo, eu não ouço muito ouvir falar que aquela mulher morreu do infarto no miocárdio. Acomete mais os homens. Essa é uma análise errada minha ou é real? Errada, Douglas, errada. Já houve, as mulheres pleitearam tanto a igualdade com os homens que elas ganharam até no infarto do miocárdio. É mesmo? Elas estão hoje, nós temos a questão de mais ou menos 15, 20 anos atrás, nós tínhamos uma proporção de 4 infartos de mulheres para 1 de homem. Hoje, a proporção é de 1 para 1. 1 para 1? 1 para 1. Hoje nós temos a mesma incidência de infarto nas mulheres e nos homens e que, através de um estudo direcionado da doutora Nanette Jenger, do Canadá, Universidade de Toronto, ela identificou como sendo a doença coronária, o infarto ou o acidente vascular cerebral como a primeira causa de morte nas mulheres. Ou seja, já por muito tempo e tradicionalmente dava-se mais atenção ao câncer, né? Ao câncer de mama, ao câncer de útero, etc. Não, a mulher, a primeira causa de morte nas mulheres, inquestionavelmente, é a doença cardiovascular, infarto ou derrame cerebral. Doutor Sérgio Paulo, peço sua licença, vamos chamar o intervalo comercial? Na sequência, eu tenho imagens do incêndio que está acontecendo em São Vicente do Sambaiatuba e também a gente vai continuar a conversar com o médico cardiologista, doutor Sérgio Paulo. Eu volto já.